Oi, gente! Vamos para mais um vídeo nesse canal, né? Hoje eu gostaria de falar com vocês. Aqui é um momento de bate-papo mesmo, eu com você, tá? Para trocar experiências, as minhas experiências, né, de vida, do que eu já passei e do que eu estou passando, né? E vou passar ainda, né? Porque a vida é um movimento, continua passando, né? Agindo. E hoje eu quero falar sobre liberdade e relacionamento, né? Sobre você, mulher, né? Ter a sua liberdade no seu casamento, no seu relacionamento, seja ele namoro, seja ele casamento principalmente, porque hoje eu sou casada novamente, né? Sobre ser você, sabe? Sobre você, no seu relacionamento, não esconder a sua verdadeira essência por medo de perder algo, né? Por medo de perder o amor do seu esposo ou do seu namorado, por medo de perder o que você tem, né? A casa ou o conforto, né? E aí, com esse medo de perder as coisas, você acaba se omitindo, você acaba se escondendo e não sendo quem você é, não tendo a sua própria opinião, tá? Acaba ficando em lugares e com pessoas que não estão te fazendo bem, porque você tem medo, né, de perder algo, e acaba você não tendo a liberdade, né? A liberdade que muitas vezes te traz felicidade, certo? Que te traz leveza, que te traz paz. E liberdade para mim é muito importante, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de chantagens, eu não gosto que a pessoa me faça chantagem. Ah, se você não ficar comigo, você não vai ter isso. Se você ficar comigo, você vai ter isso. E, cara, pode me dar o dinheiro do mundo, tá? O maior dinheiro do mundo. Como, né, eu já passei por uma situação que me chantageou mesmo. Ah, eu te dou tanto pra tu ficar comigo, sei o quê. E era um dinheiro considerável, né? E eu não quis. Porque foi chantagem. E eu odeio isso. E por outra, que eu não seria livre. Não seria eu. E eu jamais me venderia. E eu jamais venderia a minha liberdade, a, o, como é, o espaço de ser eu de verdade, de ter a minha essência, de me liberar de ser eu de verdade. Eu não venderia isso por nada. Eu não venderia a minha paz, eu não venderia a leveza de viver, a minha felicidade por nada, né? E você pode até dizer, ah, mas se te oferecesse muito dinheiro, você venderia. E já me ofereceram, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa, foi muito pouco tempo, e que eu não quis ficar, e a pessoa, ah, te dou tanto isso pra tu ficar comigo. Eu disse não. E era algo que realmente eu buscava, né? Era um sonho que eu queria realizar, mas a que custo? Se eu aceitasse aquilo de outra pessoa, né? E era algo que eu buscava, né? Que eu tava ali lutando, lutando pra conseguir, e do nada essa pessoa chega e me dá esse sonho que eu sempre lutei, mas foi ela que me deu. A que custo ela ia me dar isso? A custo da minha liberdade? De viver conforme ela quer? E outra, eu sempre gostei muito de batalhar, de lutar, de sonhar, ir atrás e conquistar pelas minhas próprias mãos. Claro, óbvio que é muito bom quando chega uma pessoa que realmente gosta de você, que realmente te ama, ama você por quem você é, sabe? E te ajuda, mas sem ter interesses, sabe? E você tem outros interesses. Ah, tô te dando isso, tô te ajudando isso, mas tu tem que ser assim, dessa forma que eu quero, fazer isso que eu quero. E aí não funciona pra mim essa ajuda. Aí eu prefiro realmente deixar passar, deixar ir, porque eu prefiro realmente fazer as coisas do meu jeito, que pode demorar, ou que às vezes pode nem acontecer, e se acontecer, que seja pelas minhas mãos, sabe? Que seja porque eu fui lá, tentei, fiz e consegui. E por mais pouco que eu tenha conseguido, foi por mim, tá?
E quando você é casada, né? Por exemplo, hoje eu sou casada pela segunda vez, né? E eu tenho um marido maravilhoso, eu posso dizer isso pra você, tá? E assim, o que eu venho aprendendo desde a minha separação, né? Que eu fui casada aí durante 10 anos com um homem mais velho do que eu. Sofri muito durante esse casamento, né? Não porque ele me batia, nada disso, gente. E também nem sei se ele me traiu, não sei. E também não quero saber, não vale mais a pena isso. Mas eu sofri muito em relação a ele ser uma. Minha blusa aqui tá suja de café. Desculpa. Eu bebi café agora e acabei derrubando aqui. Mas vamos lá. Eu sofri em relação a ele não ser uma pessoa que sempre me ajudou nos meus sonhos, nos meus planos, sabe? Ele não me protegia de alguns ataques de pessoas da sua família, né? Da sua família, de pessoas que não me queriam bem, né? De pessoas chatas, invejosas. E não era um homem que eu admirava, sabe? Enfim, se você quiser assistir mais um pouco sobre a minha história, tem aqui no canal já eu contando mais sobre essa minha história, tá? Então, assim, e eu também, eu não tava numa relação legal, mas eu não tinha uma liberdade financeira boa pra sair de uma hora, né? De uma vez. Eu não tinha, sabe? E eu tentava de todos os modos criar negócios ali com ele, né? Ou criar o meu negócio e alavancar ele também, né? Porque num casamento, gente, os dois são juntos. Se um vai pro buraco, o outro vai pro buraco. Se um sobe, o outro também sobe, né? Mas se um quer subir e o outro não quer, o outro sempre arrasta o que quer subir pro zero, né? Pra marca zero lá. Não funciona, não vai, não cresce. Isso é muito nítido, isso é muito verdade, tá? Então, quando você for namorar, for casar, sempre procure uma pessoa que esteja em direção dos seus sonhos, dos seus planos, sabe? Converse, complemente, que o outro complemente você, que o outro esteja ali na mesma direção que você, ou perto, né? Que se você for uma pessoa que quer crescer na vida, que ele também queira crescer, que ele queira conquistar com você, tá? E o outro, ele não queria isso. Então, quando eu tentava subir, ele me arrastava, né? E é bem isso o casamento mesmo, tá? Mas hoje não, hoje eu tenho um casamento que, por mais que a gente tenha as nossas diferenças, assim, que às vezes a gente discuta, mas a gente discute com respeito, a gente dialoga muito, né? Tem muito diálogo. Ele me ajuda nos meus sonhos, cara. É emocionante ver ele se movimentando pra ajudar nos meus sonhos, sabe? Por mais que tenha diferenças, essas diferenças pra mim, elas são bobas diante do que ele faz pra mim, tá? E é nesse ponto que eu quero chegar. Às vezes eu fico chateada ali com ele e tudo, mas eu também vejo o grande valor que ele tem de me ajudar nas minhas coisas, né? Ele criou o site, né? Pra criar um site as pessoas pagam muito caro por isso. Ele que fez a montagem do meu espaço aqui, tá? Ele me ajuda nas ideias dos serviços, em tudo, gente. Ele me ajuda e ele conversa comigo, eu converso com ele, a gente é amigo, sabe? A gente conversa muito sobre tudo, sabe? E assim, é incomparável, né? A minha relação de hoje com a minha relação do passado. Mas vamos lá. Mas sempre eu fico em conflito por exemplo, ele faz tudo pra mim, né? Ele faz muita coisa pra mim. Me ajuda nos meus sonhos, o meu casamento de hoje, né? Me ajuda nos meus sonhos, a conquistar os meus sonhos e tudo. Aí quando tem algo que me chateia dele, né? Eu fico em conflito. Será mesmo que esse sentimento que eu tô sentindo aqui de chateação, que eu achei que não foi certo o que ele fez... Gente, pra mim chegar num estágio que eu achei que não foi certa a ação da pessoa, porque realmente não foi certa, tá? Porque eu não sou uma pessoa chata, que por qualquer coisa fica chateada. Eu não sou, sabe? Eu aprendi a não ser assim. No meu outro casamento, eu poderia ser assim, né? Porque eu era muito mais jovem, né? Era mais inconsciente, assim. E hoje eu tenho 29 anos. Eu casei com 16, né? Lá atrás. E hoje eu tenho 29 anos, então eu tenho muito mais experiência, muito mais raciocínio, madura, né? Muito mais maturidade. Então, assim,
Não é qualquer coisa que me chateia, mas quando algo me chateia, eu fico pensando, será mesmo que eu tenho que falar isso pra ele? Será mesmo que eu tenho que sentir isso? Essa raiva que eu tô sentindo, essa chateação, esse desconforto dentro de mim? Porque olha só o que ele faz por mim, né? Mas, ao mesmo tempo, pela minha maturidade e pelo que eu passei no meu casamento antigo, que eu sentia muita chateação, falta de admiração pelo meu outro parceiro, né? Que ele fazia muitas coisas erradas e que eu via que estava errado e meio que eu passava o pano ali pra não ter tanta briga, né? E passava por cima dos meus sentimentos de desconforto que eu tava sentindo. E isso levou com que no final fosse realmente uma catástrofe, né? Que o final me fizesse levar ao fundo do poço. Que eu sofresse muito, né? Que eu sofri muito. Então, quando eu tenho uma chateação com ele, né? Com meu marido agora, eu fico em conflito ainda pelo que ele faz por mim, né? Porque eu não gosto de ser ingrata. E pelo que eu tô sentindo e não passar por cima pelo que eu tô sentindo. Por quê? Porque depois que eu passei superando os traumas que eu passei lá do passado, né, do meu antigo relacionamento, eu comecei a olhar pra mim, a me amar mais, sabe? A procurar a ser eu mesma, ser minha prioridade, a me amar mais, a minha escolher em primeiro lugar do que escolher o outro, por mais que o outro faça por mim, sabe? Porque eu quero evitar tamanhos sofrimentos se um dia essa relação acabar, né? Porque eu não quero que acabe. Eu não procuro isso. Mas eu também não posso dizer que vai ser pra sempre. Porque eu achava, mesmo vivendo uma vida ruim, lá com meu ex-marido, eu achava que era pra sempre. E não era. E não foi. E eu sofri demais. Então, vamos ser mais maduras, né? Não vamos ser infantil. Vamos encarar como adulta a vida e a relação, né, o casamento. Então, eu sei que um dia pode acabar. E por isso mesmo que eu quero me escolher em primeiro lugar, por mais que o outro faça por mim. E eu mereço, né? E essa coisa de merecimento, que é muito importante, né? Porque antes eu não achava que eu era merecedora de muitas coisas que eu tava tendo aqui. E hoje eu tô encarando mais como merecedora das coisas. Se ele faz isso por mim, é porque eu mereço. Mas eu também, gente, eu não quero me botar num lugar, porque é muito conflitoso esses sentimentos. De você ser sua prioridade, de você se amar, de você se achar que é merecedora, mas não ser soberba e deixar o outro em segundo plano, deixar o outro sem ter realmente o carinho, o amor que ele precisa, que ele necessita. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero me escolher, eu quero me amar, eu quero me sentir merecedora de tudo que ele faz por mim, mas eu também quero dar coisas boas a ele, quero dar atenção, quero dar amor, né? O meu jeito de amar é muito diferente, né? Eu não sou pra estar pegada, e ele gosta mais disso, mas eu mudei um pouco isso, porque eu não tinha isso, né, na minha outra relação. Então, né, na minha relação, tanto do meu outro marido, como familiar, né, gente? Eu não tive essa relação muito próxima da minha mãe, dos meus irmãos. Então, por mais que eu seja uma pessoa sensível, carinhosa, amorosa, eu não tinha esse afeto de estar agarrada, sabe? E hoje eu tô mais, porque ele gosta e também tô aprendendo a gostar, né? Mas, pelo que eu falei, né? Por mais que eu tenha essa chateação com ele e por mais que ele faça por mim, né? As coisas por mim, eu também não posso passar por cima dos meus sentimentos. Por exemplo, eu tenho que me escolher, eu tenho que me amar, eu tenho que ser minha primeira escolha. Então, quando eu tenho uma chateação com ele, eu não vou deixar de falar com ele, de deixar de expor as minhas emoções, que realmente eu estou chateada, e de falar, olha, isso aqui não foi legal o que você fez, por medo de perder, né, o que ele pode fazer por mim, e por medo dele se chatear, de me achar chata, de querer se separar de mim, porque eu tive muito isso depois da minha relação passada, de uma dependência amorosa, e eu não sou assim, sabe? E por mais que esse conflito, né, de eu ficar chateada com ele e de falar com ele porque eu fiquei chateada, que não foi legal, e eu acabar achando que ele vai se chatear e ser, sei lá, ingrata pelo que ele faz por mim, ou
ou de perder algo que ele faça por mim. Porque eu não quero estar aqui numa relação, gente, com interesse, só com interesse. Ah, porque ele faz isso por mim, eu vou ficar com ele. Eu quero estar numa relação porque eu gosto da pessoa, porque a pessoa me faz bem, sabe? Porque a pessoa me ama, porque a pessoa também faz as coisas por mim, porque relação é interesse, gente. Mas tem diferentes tipos de interesse. O meu interesse em uma relação com o outro é que ele me ame, que ele cuide de mim, que ele me respeite e que com certeza me ajude sim nos meus sonhos, se ele tem mais condições hoje do que eu. Porque se eu cresço junto, eu também cresço, ele vai crescer junto comigo. Essa é minha ideia, sabe? Não é de eu crescer e deixar a pessoa lá, sendo ingrata com ela e deixar lá, ah, tá bom, você já me ajudou, fica aí. Não, isso nunca foi da minha essência, da minha verdade, sabe? Se eu cresço, ele cresce junto. Então eu não tô com a pessoa por interesse. Mas eu não posso deixar que os sentimentos de chateação, às vezes, né, que eu não tô legal com ele, que isso que ele fez não é legal, ficar guardado dentro de mim, porque eu vou ter medo de perder algo que ele pode fazer por mim, porque ele pode me achar chato. Não. Eu tenho que falar porque um dia a gente explode, gente. E quando explode, é pra sempre. Tá? Então é melhor você falar e não ter medo e mostrar suas emoções e ser verdadeira com você principalmente e ser verdadeira com o outro. Por exemplo, esses dias aconteceu uma chateação e aí eu fiquei nesse conflito. Cara, ele tá fazendo muito por mim, mas eu não posso deixar essa gratidão que eu tenho por ele falar mais alto do que eu tô sentindo por mim. Eu mereço o que ele faz por mim, porque eu também sou uma mulher boa, né? Eu sou uma pessoa legal com ele, eu sou uma pessoa amiga, eu sou merecedora também disso, né? Desse amor que ele tem por mim, do que ele faz por mim, mas eu não posso deixar esse sentimento dentro de mim, que um dia vai explodir e vai ser pior, porque eu não consigo esconder as minhas emoções. Se eu tô chateada, eu tô chateada, se eu tô feliz, eu tô feliz. Entendeu? Então, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não achei legal essa tua atitude. Essa tua atitude me deixou muito chateada. Você pode estar achando que foi besteira, foi bobagem, mas pra mim não é. Pra mim mexeu comigo e eu acho que é melhor a gente entrar em algum equilíbrio pra resolver que não aconteça, porque não era a primeira vez que acontecia. E aí ele falou, não, verdade, eu errei, me desculpa. E ele assumiu o erro dele, né? Porque realmente ele estava errado. E quando a pessoa tá errada, gente, você tá certa, você tem que reparar muito bem se você tá certa mesmo, porque às vezes a gente acha que tá certa e não tá? Mas você tem que pensar antes de falar também, sabe? Eu pensei muito antes de conversar com ele, só fiquei chateada na hora que ele falou, ele percebeu isso, fiquei muito chateada. E quando eu tô muito chateada, às vezes eu prefiro não falar muito porque eu posso falar bobagens, sabe? Eu prefiro pensar, raciocinar bastante e aí depois eu falo. Eu preciso de um tempo também quando eu fico muito chateada. E aí a gente teve a conversa, a gente entrou em consenso, né? De novo, em paz de novo. E aí a gente até falou de todos os final de semana, a gente fazer um relatório ali, o que chateou o outro, o que não. Porque casamento é isso, gente. É diálogo, é tentar encontrar um equilíbrio, né, da relação para viver em paz. Porque viver com dois seres humanos não é fácil. Cada um tem as suas características e principalmente eu que sou casada com francês, temos culturas diferentes, língua diferente, então se torna ainda mais difícil. Mas não quer dizer que seja impossível de você ter uma vida de casados felizes, né, bem, em paz. Seja leve, né? E é isso que eu procuro pra minha vida. Porque no momento que uma coisa não for leve pra mim, não for legal, eu saio. Independente do que eu tenha aqui. Do mesmo jeito que eu saí sem ter nenhum tostão do bolso de um casamento que o meu ex-marido não era rico, ele não me dava nada, é do mesmo jeito que eu saio aqui, mesmo eu tendo tudo de conforto aqui. Mesmo que o meu marido atual, ele ganhe bem, ele me dê as coisas, eu também saio, porque nada me segura, porque a minha liberdade é muito importante. E foi isso que eu falei pra ele, olha, eu fiquei em conflito de falar o que me chateou pra você, porque você tá fazendo muito por mim. E isso não. E isso eu sei muito bem o que você faz por mim, e eu sou muito grato. Eu odeio ser ingrata, gente. E eu sou muito grata porque ele faz, né? Eu disse pra ele, eu vejo tudo que você faz por mim. Tudo. E por isso mesmo que eu tava em conflito de falar o que eu tô falando aqui pra você, o que me chateou. Porque eu sei o que você tá fazendo por mim, pelos meus sonhos, mas
eu hoje escolho a mim, primeiramente. Eu hoje me amo em primeiro lugar, né? E isso me fez muito bem. Então, eu não posso deixar que o que você faz por mim, a minha gratidão por que o que você faz por mim, ela fique maior do que o desconforto que eu tô sentindo dentro de mim. Porque se eu não mostrar a minha verdade, se eu não for verdadeira com você, se eu não conseguir falar pra você do que eu tô chateada, do que eu tô triste, por achar que você vai me achar chata demais, por achar que eu sou ingrata, porque você tá fazendo muito por mim e vai se cansar de mim, vai chegar uma hora que eu não vou querer mais estar nessa relação, porque não é a minha verdade, eu não tô passando a minha verdade, eu não tô passando a minha essência. Então eu prefiro falar pra você e não ter medo de perder o que eu já tenho, e não ter medo do que você vai pensar de mim, se eu sou chata. Se você me achar chata, é porque você não me ama de verdade, porque você não me compreende de verdade. Mas eu vou falar pra você o que me chateou e eu não vou deixar isso passar, como eu deixava lá no meu outro casamento. Me chateou, tudo bem. Continua me chateando, né? Aí eu vai ficando, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Vamos passar por cima aqui, isso passa, aí isso passa, mas ele se acumula, o sentimento. Aí quando explode, explode de uma vez, né? E de forma muito ruim. Então, como a relação da gente é legal, né? Ele é um homem que eu sempre pedi a Deus, né? E eu sou uma mulher muito legal também, que isso não tira o mérito também de eu ser uma mulher muito legal, porque antes eu achava que eu não era uma mulher muito legal, mas o outro lá, que ele que não era o marido legal, sabe? Essa dependência, né, gente? É muito verdade isso, você se achar que você foi a pior pessoa pro outro, sendo que a outra pessoa foi ruim pra você em uma relação. Quando você não tem maturidade, quando você não tem experiência, como eu, né? E hoje que eu tenho experiência, passei pelo que eu passei, hoje eu consigo ver nitidamente as coisas mais claras na minha cabeça, né? O que é certo, o que é errado, se realmente eu sou culpada, se eu sou vítima, certo? Então, assim, eu não deixei que o sentimento da gratidão, né, que eu tenho por ele, pudesse abafar o meu sentimento de desconforto e chegar a não falar pra ele, deixar passar, né? Porque medo de perder as coisas, né? Medo, que a gente tem medos, né? Eu disse assim, olha, por mais que eu possa ser chata pra você, parecer chata, mas eu tenho que falar isso. E ele disse, não, você não é chata. Você tá falando do que realmente te incomodou e realmente eu fui errado. Eu sei que eu faço muito por você e eu quero que você seja grata também pelo que eu faço por você, porque tudo que eu faço é pensando em você, que ele falou pra mim. Eu disse assim, sim, em nenhum momento eu não pensei do que você faz por mim, né? Eu sou muito grata, mas também eu não posso deixar o meu desconforto passar por cima por conta do que você faz por mim, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre pra falar dos meus sentimentos, do que eu gostei, do que eu não gostei. Eu quero trabalhar, né? Porque eu sempre falo com ele, olha, o que me incomoda ainda é eu não estar trabalhando, porque eu sou uma pessoa empreendedora, né? Eu nunca trabalhei muito por os outros e eu não quero também trabalhar muito para os outros aqui. Eu quero realmente ter o meu negócio, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? E ele me ajuda sempre, né? Aí eu falo, eu quero ter meu trabalho, eu quero ter meu dinheiro. Eu quero ter meu dinheiro pra me ter a liberdade, sabe, gente? Financeira, de estar em um local porque eu quero e de sair de um local quando eu não quero. E não passar o sofrimento que eu passei. Porque quando eu saí do meu casamento lá, do meu casamento passado, eu saí com nenhum tostão no bolso. Porque eu não suportava mais. Quando eu não suporto mais, não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, eu vou. E seja o que Deus quiser. E eu fui pra Fortaleza, uma cidade grande, sem nenhuma experiência de morar sozinha, sem dinheiro nenhum, sabe? Porque o meu trabalho era ser cabeleireira, então tinha dia que tinha trabalho, tinha dia que não tinha trabalho, e deu tudo certo no final. Eu passei o sofrimento? Passei, mas eu fui, certo? Então dinheiro nenhum me segura, mas eu passei muito sofrimento sem dinheiro e hoje eu quero ter dinheiro, hoje eu quero trabalhar, quero ter o meu dinheiro como eu sempre quis, né, ter o meu dinheiro. Eu não quero dinheiro de ninguém, gente, eu quero ganhar dinheiro para que eu consiga pagar as minhas contas, comprar as minhas coisinhas necessárias, cuidar dos meus gatinhos, que eu tenho 2 gatinhos, se eles precisam ir no veterinário, quem sabe ajudar minha família também, né? E dinheiro para que eu consiga, junto com ele, com meu marido atual, crescer junto, comprar uma casa, comprar um móvel, sabe? A gente junto construir as coisas. E claro, se ele
por enquanto que eu não tenho, e ele me ajudar, é isso que eu quero que ele me ajude, que ele me apoie. Eu não tô dizendo que eu não quero o dinheiro dele 100%, eu quero que ele me apoie. Porque quando a gente tá casado, gente, pra mim não existe o dinheiro do outro. Você tá casado, é você e ela. É ele e ela. É o dinheiro dos dois. É nosso. Se for separado, é melhor viver sozinho. Se o outro não te ajuda, é melhor viver sozinho. Como eu disse pra ele, se você não me ajudasse, como você tá me ajudando, que eu preciso da sua ajuda, é melhor eu viver sozinha. Como antes. Entendeu? Que viver sozinha, lutando, eu já tava. Lutando sozinha, entendeu? Então, por que eu vou estar casada, tendo muito mais problema e lutando sozinha? Não, eu preciso que o outro me ajude, entendeu? Mas não quer dizer que eu queira viver 100% da dependência dele. Não, eu quero ter o meu próprio dinheiro. Eu acho muito gostoso de ir no shopping, comprar uma roupa, comprar um calçado, beber um café onde eu quero com o meu dinheiro, porque eu tenho o poder de escolha. O poder de escolha, a liberdade de escolher, a liberdade de comprar o que eu quero, a liberdade de estar onde eu quero é muito importante para mim. A liberdade de ser eu verdadeira, gente. É muito importante para mim e eu aposto que é importante para você também, para qualquer pessoa. Ninguém vive feliz, gente, presa numa coisa, sabe, numa bolha, que você não pode ser quem você é, que você não pode falar o que você sente. Porque o outro vai te bater se você falar, porque o outro vai te tirar isso, o teu conforto, porque tu é dependente financeira dessa pessoa, porque tu escolheu um homem rico pelo dinheiro, pelo conforto, mas tu não pode ser quem você é. Que vida é essa, gente? Uma vida que não tem paz dentro, sabe? Uma paz interior, uma leveza interior. E isso, a paz da gente, não tem dinheiro nenhum que compre. Eu sempre falo, eu prefiro comer café com farinha e ter minha paz do que eu viver em grandes confortos e não ter minha paz. Porque, gente, eu já tive a oportunidade de viver em muitos confortos. Por exemplo, hoje aqui eu tô na França, eu tô vivendo num conforto que eu nunca tive antes quando eu era casada lá. Mas isso não me compra. Porque se eu não estiver bem, eu não fico. Eu só fico onde me cabe, onde eu estiver bem. Porque hoje eu sei o preço da minha felicidade, da minha paz. E eu escolho o caminho da paz, eu escolho o caminho da leveza, da vida leve, do relacionamento leve, sabe? Eu escolho onde eu quero me sentir bem. Eu escolho a vida que eu quero. Eu tenho 29 anos. Eu não posso mais perder tempo em um lugar, com uma pessoa que eu não quero, que eu não me sinto bem. Que não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu fico muito pensando naquela menina que quando perguntavam pra ela o que você queria ser quando crescer, eu disse, eu quero terminar meus estudos, eu quero trabalhar, fazer minha faculdade, comprar minha casa e depois casar. Mas não aconteceu assim. Mas eu quero hoje ser essa menina, sabe? Que quer ter o seu trabalho, que quer ganhar o seu dinheirinho, quer ter sua vida dependente de qualquer pessoa. Eu não sou uma pessoa que é dependente 100% de marido, que gosta de ser dependente 100% de homem. Não quero isso, porque isso tira muito a sua liberdade, sabe? Tira a liberdade até mesmo de você se vestir. O homem às vezes quer mandar do jeito que você se veste. Às vezes você se veste muito bem e o homem quer mandar isso. E eu nunca aceitei nem num antigo relacionamento e não é agora que eu vou aceitar. Então, se uma coisa faz sentido pra mim, se ele falar, isso não é legal, eu vou refletir, será mesmo que não é legal? Tá bom, não é legal, vamos lá mudar, tentar mudar isso. Mas se eu vejo que não faz sentido pra mim o que ele tá dizendo, eu não vou fazer, entendeu? Eu não vou fazer só pra o outro ter o gosto e eu me sentir infeliz. Não. Se faz sentido, vamos lá, vamos mudar, porque a gente também não pode ser 100% egoísta, né? Tipo, o outro dizer assim, isso não tá certo, e você vê que não tá certo mesmo, e você, mas eu faço do mesmo jeito. Não. A gente tem que entrar realmente em equilíbrio no relacionamento, mas também sempre se escolher em primeiro lugar, sempre se amar, né? E atender àquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido pra você, tá bom? E é isso, gente, eu
eu quis falar um pouco disso porque a liberdade pra mim é muito importante e ter liberdade no seu relacionamento, de ser quem você é, sabe? Às vezes eu quero ter um momento só pra mim, porque eu preciso desse momento só pra mim, de sentar no sofá, ler um livro, assistir um vídeo só eu. E eu falo para o outro também, olha, você precisa ter um momento só pra você, sabe? De eu sair, beber um café sozinha, de eu ir no shopping sozinha. Isso é importante pra mim, sabe? Isso é liberdade pra mim. Isso é ser eu de verdade. Se eu não posso ser eu de verdade, então não dá pra mim o local, não dá pra mim essa pessoa onde eu não consigo ser eu de verdade, tá? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que possa ter te alertado de alguma maneira, se você tá vivendo um casamento, um relacionamento, uma vida que não te traz a liberdade, que não deixa ser você mesma, sabe? Que você não tá encontrando paz, leveza. Então, se você já sente um desconforto em alguma situação, né, do seu relacionamento, da vida que você tá vivendo, abre os olhos, não deixa isso se prolongar. A vida é muito curta, gente, pra gente estar escolhendo coisas que não faz sentido pra gente, que não faz sentido você estar ali vivendo, que você não tá feliz, que você não tá alegre, não é isso que você pensou, imaginou pra sua vida, que quer pra sua vida, sabe? Ah, mas é porque eu tenho um marido que me sustenta, que agora eu não posso sair, mas acha um momento pra você sair, sabe? Faz qualquer coisa pra você sair, se você não encontrar, sai. Porque eu sei que Deus ajuda, né? Quando eu saí daquele antigo relacionamento, Deus me ajudou demais. Mostrou pessoas que puder no meu caminho, que também me ajudaram ali. E que hoje eu tô aqui na França, gente. Onde eu jamais imaginei de viajar para um outro país, de ter um relacionamento que hoje eu tenho, um relacionamento maravilhoso, tá? É só você sair do que acha, né, que você tem conforto, é só você sair do conforto que você acha que tem, que tudo se abre, né? Às vezes a gente tem medo de ir porque não tem nada, mas você tem que ter a atitude de ir. Faça como uma louca. Às vezes a gente tem que agir como louca na vida, né? Ah, não tenho dinheiro, não tenho pra onde ir, mas eu vou mesmo assim. E foi isso que eu fiz, né? E se eu não tivesse feito isso, eu estava ainda naquele relacionamento que tenho certeza que estava sofrendo muito mais. Muito, muito, muito mais, porque a vida do outro lá não tá legal. E eu estaria lá, né, junto com ele, porque eu estaria casada com ele. Como eu disse, quando o outro vai pro buraco, o outro leva o outro pro buraco, né? E assim sucessivamente, quando você tá casada. Então não deixe que a outra pessoa te leve pro buraco. Se você não quer isso, se você é uma pessoa boa, se você realmente é uma mulher admirável, né? Se sinta uma mulher admirável se você é, tá? Sinta merecedora do que o outro faz por você. Porque se você não se sentir merecedora, você vai sempre se sentir no papel de culpada. Ah, ele faz muito por mim, eu que sou chata, eu que faço isso. E aí, às vezes, você vai se entristecendo, ficando em depressão e você não sabe por quê. Mas é exatamente isso, tá bom? Um beijão pra você e até o próximo vídeo. Tchau!